Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. E hoje começando o vídeo com um versículo do Salmo 133. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Eu comecei com esse versículo, porque ele remete bem às nossas vidas evangélicas, em relação a todas as igrejas em geral. Esse versículo ele não estava dirigindo a igreja na época, quando foi escrito o Salmo 133, mas o interessante é que ele casou perfeitamente com a época atual, com as igrejas em si. Porque, para quem tem bem mais idade do que eu, lógico, deve saber que houve uma época que as igrejas não se entendiam. E eu não estou me referindo a 200, 300 anos atrás, não. Estou me referindo até mesmo dentro do próprio século XX. Muitas vezes havia muitas desavenças entre presbiteriana, congregacional, batista, metodista, Assembleia de Deus, lógico, depois surgindo Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça. E por que toda essa discussão? Por que toda essa desavença? Simplesmente por causa de doutrinas, visto que a palavra de Deus é uma só. Se bem que a palavra de Deus é que é a doutrina. Na verdade, o certo seria dizer por causa do uso de costumes. Mas eu estou fazendo esse vídeo falando que eu fico feliz que, pelo menos, no momento atual, na época que nós estamos vivendo agora, essa briga entre as igrejas é algo que diminuiu bem. Talvez até possa existir uma igreja ou outra que não se entenda com a outra, mas é muito raro. E eu estou feliz porque eu recebi um convite para pregar numa igreja também. O nome dela é a Assembleia de Deus, que diz aqui Sinais e Prodígio, o Ministério dos Santos. E eu fico muito feliz com isso, que fui convidado por um irmão aqui onde eu moro. E eu, graças a Deus, dia 5 de julho, estarei pregando lá. E a felicidade que eu fico nisso, né, para poder me engrandecer, lógico, é entender que realmente o tempo de hoje, onde o diabo ele não é dividido, nele o inferno ele não é dividido, então os cristãos têm que aprender também a ser unidos. Não importa a denominação, não importa a igreja que seja, lógico, quando é uma igreja que está seguindo realmente a palavra de Deus pautada dentro da eclesiastia bíblica. Porque muitas vezes tem igrejas, como eu já citei até em outros vídeos, que é mais heresia. Muitas vezes se pauta tanto em querer ensinar livros gospels da juventude agora, que muitas vezes não traz uma palavra dentro da Bíblia, não traz nenhum conforto para a alma, não agrega nada nos valores espirituais. E muitas vezes os jovens eles não se atentam em ler a Bíblia, mas fica mais nos louvorzão, que na verdade é mais hino para o próprio ego do que para louvar a Deus. Aí com certeza a gente vai ver igrejas fracas, igrejas com heresia. Então é lógico que eu entendo que é mais que o correto que as igrejas, não por ser tradicionais, mas por ser igrejas realmente que estão dentro da palavra de Deus, não vão querer ter união com igrejas que são mais heresias, onde foge dos ensinamentos da palavra de Deus.
Tirando esse foco, então, agora, as igrejas que são mais antigas, igrejas que já têm mais de 100 anos, outras que têm 60 anos, as igrejas, elas têm que, quando elas veem que cada igreja de denominação diferente, não importa qual seja, estão pautadas dentro da palavra de Deus, tem que procurar se unir, tem que procurar andar em união. E nem estou falando nada novo quando dizer que lá no céu não vai ter rótulo de igreja, isso nem preciso falar sobre isso. Mas não é por causa disso, é por causa dos que ainda estão na terra ainda. Porque se houver briga entre os cristãos por causa de nome de igreja, é lógico que o incrédulo ele não vai querer aceitar Jesus. Ele vai ver, olha, eles brigam entre si, eles não se entendem. Então, não vou querer aceitar Jesus. E essa foi uma razão pela qual o cristianismo foi banido severamente do Japão durante muito tempo. Porque o imperador japonês, ou seja, foram 3 denominações que estavam lá, não recordo bem o nome, e o imperador falou, deu uma ordem, vocês vão poder pregar aqui, mas vocês vão se tornar uma igreja só. Acabou que os 3 líderes de cada denominação não conseguiu se entender, caso a doutrina brigaram. O imperador foi e baniu o cristianismo do Japão. Vocês não se entendem entre si, então fora. E que foi um grande mau testemunho para a época. Mas demorou tempo, talvez um século, um pouco mais, para até novamente ter uma igreja evangélica no Japão e aceitar a Jesus ou não, isso vai depender deles, embora eles sejam tão presos nas tradições. Mas o que nós vemos como o evangelho perde quando há briga entre si dentro das igrejas. O inferno progride, o inferno avança. E a igreja, ou seja, o reino dos céus vai recuando. E é lógico que lá de cima Deus vê tudo isso e Deus fica entristecido. Quando os discípulos indagaram a Jesus, falou, mestre, alguns ali estão expulsando demônio e não nos segue. Nós proibimos. Jesus falou, não impeçais. Quem não é contra nós é por nós. Ou seja, é isso aí, quem não ajunta espalha. Aquilo ali já era significando, talvez futuramente, as diferentes denominações que existiriam. Mas aqueles homens não seguiam, mas estavam fazendo os ensinamentos de Jesus, estavam fazendo os ensinamentos de Jesus. Porque senão os demônios não obedeceriam, não seriam expulsos. Seria como aqueles homens que tentaram expulsar demônios só porque viu Paulo pregando, nós vamos expulsar você em nome de Jesus que Paulo prega. Os homens levaram uma surra e ainda ficaram nus. Então eu acredito que aqueles homens, eles ouviram o ensinamento de Jesus, aprenderam e foram fazer a obra. Mas os discípulos acreditavam, não, tem que ficar aqui, ó, juntinho conosco. Então, se não estiver junto conosco, vocês não são verdadeiros servos de Deus. E não é assim. Quando eu era muito jovem, logo no início da minha conversão, me perguntavam várias coisas assim. Por que tem tanto nome de igreja? Eu respondia dentro do que eu podia ter na minha sabedoria, olha, porque Deus deu instrução para cada um colocar o nome da igreja, e de fato é. E as pessoas perguntavam a mesma coisa, se é um só Deus, por que várias igrejas? Lógico, eu falava o mais óbvio, porque nem todo mundo vai poder estar numa igreja só, lógico, são vários lugares. E à medida que o evangelho vai se expandindo, a pessoa vai abrindo o ministério, a pessoa pode botar o nome que quiser, desde que esteja dentro da palavra de Deus. E é muito interessante isso, porque vários ministérios, uns mais rígidos do que o outro, mas sem atravessar a linha tênue do legalismo, que aí já não vale nada. Uns ministérios parece que são um pouco mais liberais que os outros, mas não, atravessando aquela linha tênue da libertinagem, lógico. E todas as igrejas, elas estão prontas para chamar o pecador. Sabe o que é o melhor nisso tudo? O mais interessante nisso é que, por vários tipos de denominações diferentes que uma pessoa possa se enquadrar,
dentro da palavra de Deus, evidentemente. Ninguém vai poder dizer diante de Deus que não ficou igreja nenhuma porque a igreja tinha um ensinamento rígido demais. E tem uma igreja que tem ensinamento um pouco menos rígido. Por outro lado, se o camarada fala, essas igrejas assim, muito moderninha, eu não gosto, não sei o quê, eu gosto das igrejas que minha avó, minha bisavó ia, não seja por isso. Tem as igrejas mais rígidas. Então, de um jeito ou de outro, ninguém tem desculpa diante de Deus. E o bom disso tudo é que várias denominações, vários usos e costumes, eu não vou dizer várias doutrinas, porque para mim doutrina é uma só, é a palavra de Deus. Uma vez eu, quando jovem, estava na bicicleta, aí chegou um irmão, eu sei que ele era bem legalista, ele veio para me atacar. Aí chegou logo no sarcasmo comigo, o padre, sou irmão. Aí veio perguntando de qual igreja que eu era, se na minha igreja tinha doutrina. Eu falei, lógico que tem. Temos a palavra de Deus. A igreja, todo culto pega a palavra de Deus. Aí ele ficou, não, mas quer dizer, de roupa, não, de roupa não. Desde que seja decentemente vestido, você pode vir na igreja. Decentemente vestido. Porque quando a gente fala assim, não tem costume de roupa, a pessoa pensa que a menina pode ir de bustier, de shortinho cavadinho, de mini saia curtinha, ou o cara vai de sunga box para a igreja. Não, nada disso não. Por exemplo, assim, algumas pessoas podem reparar, alguns vídeos você está de terno, outros não. Eu gosto de usar de terno. Lógico, tem um cargo eclesiástico na igreja. Mas, de forma alguma, é o terno que me faz santo. Eu não uso terno 24 horas por dia. Eu não trabalho de terno. Não vou no mercado de terno. Uso camisa de malha, quando vou na padaria, vou de bermuda. Então, isso não vai tirar a minha santidade. Uma roupa que eu uso decentemente vestido, uma calça jeans e tudo, estou dentro da presença de Deus. O legalismo é quando o camarada acha que ele aceita Jesus, ele não pode mais usar calça jeans. Calça jeans é coisa de mudando, não pode mais usar tênis. Uma vez eu vi uns caras falando, tênis é coisa de malandro. Não, tá errado isso aí. Aí entra o legalismo. O cara pensa que está sendo mais santo, mas não está. Ele está sendo qualquer outra coisa. Agora, mais santificado da presença de Deus não está. Aí que entra a parte de diz que roupa não salva ninguém. Nessa parte aí. Então vemos até onde vai o ponto de dizer que roupa não salva ninguém. Por exemplo, eu estou com uma roupa decente, uma camisa de malha e uma calça jeans, e um camarada acha que eu não estou na presença de Deus porque eu não estou com um paletó, com uma calça de tergal, alguma coisa. Aí isso é um completo absurdo. Por outro lado, se eu sou um cara que tô na igreja, mas fico andando de sunga na rua, me mostrando, lógico. Aí tô fora da presença de Deus, não tem como. Se eu tiver de sunga, eu tô numa piscina, numa praia, tudo bem, mas andando na rua todo dia, igual um incrédulo, lógico que isso aí vai demonstrar que eu não estou tendo a presença de Deus na minha vida. Então vamos entender que as igrejas, muitas vezes elas se dividiram por causa do seu legalismo. E legalismo, claro que hoje em dia tem sido quebrado. Mas também, como eu sempre falo, a ponta extrema de uma régua a outra é o legalismo e a libertinagem. E no meio disso está a igreja centrada, que está seguindo a Jesus verdadeiramente, que sabe a liberdade que o cristão tem, porque ele é livre, mas também pautado dentro da palavra de Deus, que é a doutrina verdadeira. Porque cada igreja tem o seu uso e costume, e é contestado por outra. Mas a palavra de Deus, ela não é contestada em igreja nenhuma. Se uma igreja contesta a palavra de Deus, aí começa com não aceitar dízimo, com não aceitar fazer jejum, que não aceitar Santa Ceia e tudo, ela contesta, depois contestando toda a palavra de Deus, indo na ideologia dessa nova geraçãozinha agora, essa já está afastada da presença de Deus. Porque a igreja, lógico, ela sempre tem que ser pautada dentro da palavra de Deus. E quando eu digo que é quão bom e suave o som que os irmãos vivem em união, ou seja, a Bíblia fala isso, é para os momentos mais de dificuldade, como nós vimos agora, o momento que o Brasil está passando, o Rio Grande do Sul, todos os outros momentos difíceis que o Brasil vive.
nas tragédias, Rio de Janeiro, ou seja lá onde for, na Bahia, no Sergipe, em Brasília, tudo, qualquer lugar do país, os cristãos têm que estar unidos, não só em oração, mas também em obras, todos eles lutando para ganhar almas perdidas. Porque quando começamos a nos discutir por amenidades, brigando por coisas ínfimas, é claro que com isso quem vai estar rindo é o diabo, ele vai estar gostando disso. Porque ao invés de a igreja estar brigando contra o inferno, está brigando contra si mesma. E é por isso que o versículo de Salmos ele deixa isso bem claro. Com o bom e suave som que os irmãos vivam em união. Porque ali aonde fala de a bênção de Deus, ou seja, ali onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde isso? Na qual igreja exatamente? Nas igrejas onde todos estão em união. É possível então uma igreja não conseguir ser abençoada, não conseguir ser espiritual, se ela está sempre com desavença com outra igreja, outro ministério? Sim, é possível. E é mais do que possível, é mais do que provável isso. Porque quando duas igrejas ou mais entram em brigas, a premissa é que uma está certa e outra está errada. Mas se a gente estiver começando a briga que está errada, e está começando a briga com outro, uma outra igreja, com o ministério levantado por Deus, que estão orando, jejuando, que estão ali, firme no propósito, como a pessoa, o ministério pretende ser abençoado, ela está lutando contra quem é o povo de Deus. Aí o que muitas vezes as pessoas também não entendem, aquela passagem de Balaão. Como ele podia amaldiçoar a quem Deus tinha abençoado? Como ele podia ir contra quem era povo de Deus? Percebe como muitas vezes alguns ministérios se comportam igual o Balaão? Porque acha que estão certo, estão se voltando contra o povo de Deus. E eu nem me refiro porque se venderam por dinheiro e amaram o prêmio da injustiça, nem por isso. Mas só pelo fato que estão na bênção e a outra está na maldição. Então, temos que acordar para esse tempo presente, as igrejas unidas, as igrejas fazendo uma maravilhosa obra de Deus. Só o reino dos céus tem que vencer. Só o reino dos céus vence, perdão. Só todo mundo vai ganhar isso, vai ganhar de forma espiritual. Ganha a igreja, ganha a pessoa que é evangelizada. E realmente, naquele dia não vai ter divisão de igrejas. Eu estou muito feliz, muito contente pelo convite do meu irmão Olegário, que me chamou. Estou tendo uma ansiedade por isso. E fico feliz porque é assim que as igrejas têm que estar para daqui para frente. Lógico, as igrejas não vão se unir e formar um ministério só. Não é necessário isso. Mas o fato de cada ministério diferente tiver a união, então isso já mostra para Deus que, mesmo com alguns usos e costumes diferentes, e as suas doutrinas internas diferentes, o povo de Deus está sempre unido, sem desavença, sem briga, pois fica muito feio para o povo de Deus quando isso acontece. Tem muita gente que acha que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles brigavam entre si, eles discutiam, não, Paulo só repreendeu Pedro uma vez só, a Bíblia fala. Foi só uma discussão que teve, por causa de um certo preceito do próprio Pedro. Mas a Bíblia diz que foi só uma vez só, não teve várias vezes. E às vezes a pessoa pega aquela discussão e tenta colocar que como se Paulo e Pedro vivessem brigando sempre, para tentar justificar no futuro. Igrejas estão sempre discutindo e falar, mas se Paulo e Pedro se entendiam, não, a Bíblia só fala isso uma vez. E não relata mais que em todos os livros Paulo se queixando, pelo contrário, ele se queixou de outros homens que não recebiam ele. Ele fundava a igreja e depois, quando ia lá, não queriam recebê-los, não queriam aceitar eles como homem de Deus. Mas fora isso, os dois só teve esse momento de um certo desentendimento. E como é lógico na humanidade, sempre vai ter.
Às vezes eu me pergunto, será que os discípulos de Jesus discutiam entre si? Discutir, a Bíblia fala que eles tinham contenda. Que às vezes um ou outro perguntava quem seria o maior no reino do céu, quem teria mais destaque lá na glória do lado de Jesus. Então havia um pouquinho de vaidade entre os próprios discípulos, e que andava em frente a Jesus. Jesus ali em carne e osso, ali em sangue ali de Jesus, ali, vendo Jesus ali presente. A gente fica imaginando, poxa, se eu tivesse vendo Jesus, ai meu Deus do céu. Às vezes a gente fala assim, a gente seria a pessoa mais santa possível, mas talvez não. Porque o ser humano sempre será ser humano. E vemos que como os discípulos, eles tinham as mesmas fraquezas que nós temos hoje. E essas fraquezas foram herdadas, muitas vezes, pelas igrejas agora. E quando as igrejas se expandiram, lógico, à medida que aceitando Jesus, os futuros cristãos, lógico também, herdando algumas coisas dos pais da igreja. E essa fraqueza de muitas vezes ter uma desunião é uma delas. Mas eu louvo a Deus, eu fico feliz que hoje em dia acabou muito isso. Quebrou muito essa desunião que existia em igrejas no passado. O cara da Batista não dava a paz do Senhor para quem da Assembleia, que vice-versa, que dava a Metodista, para a Presbiteriana, da Universal da Igreja da Graça nos falava, Metodista não. Então, graças a Deus, isso tudo é algo que acabou. Possa existir um pouquinho, possa existir, talvez alguém possa falar assim, mas onde eu moro ainda tem os irmãos de uma igreja que não dá com outra. Não sei que pode existir. Mas eu acredito que é uma coisa que tem que se orar muito para que as igrejas se unam mais, para que em momentos de crise as igrejas sejam bem unidas, não somente em oração, mas também para ajudar os necessitados, resgatar os que estão necessitando de ajuda. E não chegar onde muitas vezes tiver necessitado, duas igrejas estiverem brigando por si, como se estivesse brigando pela alma. Tem que lutar contra o diabo, não entre si. É natural que agora, no momento atual, você fala a guerra de narrativas. Pensar que parece que é uma coisa moderna agora, da nossa política, do tempo que os órgãos de imprensa fazem. Mas quando nós vemos bem, a guerra de narrativa sempre foi algo que vem desde lá do passado. Quando a igreja A discutir contra a igreja B porque achava que estava mais certa e a outra estava errada. Então é guerra de narrativas que nunca fez bem para ninguém. Então hoje eu deixo esse vídeo aqui apenas para os irmãos em Cristo, lógico. Quem também não é irmão em Cristo também pode assistir, também comentar, deixar a sua opinião, até falar também qual igreja que foi, que achou que realmente pregava a palavra de Deus, ou achou que a doutrina estava equivocada, mas muitas vezes sem precisar criticar o ministério. Porque sabemos que as igrejas, quando é de Cristo, elas com certeza elas vão sempre pautadas dentro da palavra de Deus. Pode ter uma coisa do estatuto da igreja diferente da outra, mas o básico tem que ser a palavra de Deus. Então, faço esse vídeo aqui para sempre pregar a união entre as igrejas, pois é nesse momento que o Brasil mais precisa de nossas orações e dos irmãos unidos. Às vezes, as coisas não acontecem na vida dos cristãos, nas igrejas. Muitas vezes o ministério não cresce por desunião. E a desunião não é só membro dentro da própria igreja, mas o irmão de uma outra igreja também é meu irmão em Cristo. Por isso que Jesus falou aquela parábola de quem é o próximo. Não é só quem está perto, mas o que está distante também é o próximo. Também é irmão em Cristo. Tá bom? Estou ficando por aqui. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Se vocês estão contra a minha opinião, podem comentar, fiquem à vontade. Um beijo carinhoso a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. O Troy também deu tchau ali.